Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui com a gente, que bom a gente estar junto mais uma terça-feira. Hoje o nosso tema está especial e um tema extremamente difícil. Perdi meu marido e agora? Difícil essa fase, né? Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre esse tema, eu quero lembrar vocês que as nossas redes sociais estão a todo vapor. Lá vocês podem ver uma continuação dos nossos conteúdos, conversar com a gente. O nosso Instagram é o @maternidadenareal.ipptv. O nosso e-mail é o maternidadenareal@ippinheiros.org.br e o chat, que sempre tem uma de nós disposta e disponível ali para conversar com vocês e trocar. É muito importante isso para a gente. Falem, conversem, indiquem, compartilhem o nosso programa para que muitas outras mães tenham acesso a esse conteúdo. E eu não sei se você sabe que você pode ajudar a nossa IPPTV. Eu quero pedir para rodar o vídeo da nossa TV. Pode rodar o vídeo. Você já sabe que a IPPTV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPPTV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPPTV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPPTV, a sua TV missionária. Como eu disse, o nosso tema de hoje é extremamente difícil. Ter um encontro com a morte, por mais preparado que a gente esteja, sabendo que um dia a gente vai morrer, não é fácil. É muito difícil. Tem uma frase de um pensador que diz o seguinte, que a perda de uma pessoa amada é uma das experiências mais intensamente dolorosas que o ser humano pode sofrer. Não tem fórmula, não tem hora, não tem dia. Nós gravamos alguns programas sobre luto com a Helene Vassão e ela fala das fases do luto e de como cada pessoa passa por esse luto de maneira diferente através das fases. Tem gente que passa muito rápido, tem gente que vive mais intensamente aquela dor. Mas é um fato que é doloroso e que vai doendo um pouquinho mais a cada dia a falta e a saudade que aquela pessoa faz nas nossas vidas. Billy Graham escreveu que o luto é com certeza algo que a maioria de nós tem que enfrentar em algum momento da vida. Mas é difícil a gente viver essa separação. E para a gente conversar sobre esse assunto, hoje estamos aqui, eu, a B e a Márcia. Márcia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Se apresenta para o pessoal de casa. Boa noite, uma alegria estar aqui nesse programa que traz tantas palavras abençoadoras, que eu possa ser usada por Deus e trazer também um alento. O alento que Cristo trouxe na minha vida, o auxílio que os meus filhos têm me dado na minha vida, que eu possa, de certa maneira, contribuir e ser bênção na vida de outras pessoas também. Que bênção. E sabe, Márcia, eu pedi o depoimento de uma mãe muito especial que também viveu essa perda. Eu queria pedir para rodar o depoimento da Sara Nakashima. Pode rodar o vídeo. Meu nome é Sara, sou mãe da Patrícia e Camila. Gostaria de refletir com vocês sobre o aspecto de como lidar com a dor e a perda diante de um luto, diante de uma situação que causou uma grande dor. E o primeiro aspecto que eu vejo é que nós temos que nos alimentar de Deus. Eu costumo dizer que, assim como nós cuidamos do nosso corpo, nos alimentando, exercitando, cuidando, né, que somos templo do Espírito Santo, temos que também cuidar do espírito.
Então, diante da dor, da perda, temos que buscar em Deus o refúgio. E Ele vai nos sustentar. Porque quando você aceita Jesus Cristo, você recebe, o Espírito Santo vem morar em você, e aí então você começa um relacionamento com Deus. E Jesus Cristo já diz lá em João, né? Que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão de dentro de nós. E esse rio é o Espírito Santo, que nos capacita, que nos fortalece, que nos consola diante das adversidades. Portanto, diante desse consolo do Espírito Santo, temos que ouvir a voz de Deus, temos que recorrer à oração, à leitura da palavra, porque lá em Romanos 8:28 a Bíblia diz, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, diante desse fato, tudo que acontece, tudo que se refere àquele que tem Jesus Cristo na sua vida, Deus se importa. Não é porque aconteceu uma tristeza, um fato, uma perda, que Deus deixou de nos amar ou nos abandonou. Então, nós temos que nos alimentar da oração, da palavra de Deus, e é isso que vai nos dar força, né, para crer nas promessas de Deus. E aí vamos passar pelo deserto da tristeza, sendo mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. A segunda atitude é chorar. Primeira atitude, se alimenta de Deus. A segunda atitude, alimentando-se pela oração, pela palavra. E a segunda atitude é chorar mesmo, é lamentar, é trazer para fora aquilo que está afligindo o nosso coração. Realmente conversar com Deus, abrir seu coração para Ele, mas também conversar com pessoas amigas, com pessoas próximas que você confia, extravasar as suas emoções. Jesus chorou. Lá em João 35, a Bíblia diz que Jesus chorou. Então nós, ao chorarmos, isso não quer dizer fraqueza ou falta de fé. Vai fazer bem, vai extravasar as emoções, vai trazer para fora aquilo que está dentro de nós, e isso vai nos fazer bem. A dor também, nós temos que pensar que ela não vai ser eterna. A dor é passageira. A vida segue, né? E você, crendo nas promessas de Deus, você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. E a esperança está na palavra de Deus. Lá em Romanos 8:18 tem um versículo que diz, né? Que para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Devemos olhar para a cruz e crer no amanhã. Deus conhece a nossa dor, Ele se importa conosco. Lá no Salmo 34:8 diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom, e é bem-aventurado o homem que nele confia. Continuando no Salmo 34, tem um versículo lá 15 que diz, os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. No versículo 17, a Bíblia diz, clama o justo e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Então nós temos várias promessas de Deus para nos consolar, nos animar e fortalecer. Eu fiquei viúva com 29 anos, a minha filha Patrícia tinha 2 anos, a minha filha Camila tinha 1 aninho. E olhando para o fato ocorrido há tanto tempo, né? Isso me faz lembrar do amor de Deus para comigo, para com as minhas filhas, para com a minha família. E em nenhum momento Ele me desamparou, em nenhum momento eu fiquei sem ter uma resposta dele. Mesmo sendo pecadora,
errando muito, o Senhor teve misericórdia de mim e me sustentou até aqui. E como a Bíblia diz, né, até aqui nos ajudou o Senhor. E para finalizar, eu quero deixar um versículo de exaltação ao nome de Deus, lá em 2 Crônicas 29, versículos 11 a 13, que diz, versículo 11, Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu e tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. E o versículo 12, riquezas e glória vêm de Ti, Tu dominas sobre tudo, na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. No versículo 13, agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. É Deus que nos sustenta, Ele que nos dá a saída, Ele que nos fortalece. E abaixo dele eu agradeço a minha mãe, que foi a segunda mãe das minhas filhas. Ela está aqui do lado, mas não... Se a senhora quiser vir aqui, mamãe. Vem, mamãe. Quero que conheça a minha mãe, porque eu devo muito a ela. Mamãe, até aqui, o Senhor nos ajudou. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Obrigada, Sara. Obrigada pela sua vulnerabilidade, por contar pra gente como você tem vivido e como foi esse tempo. Uma fase tão difícil, né, Bê? A gente viver o luto, viver a perda, não é mesmo? E é algo que só quem passa que pode descrever isso, né? Eu acho que a separação pelo luto, a despedida, né, de um marido pelo luto, de uma esposa, é algo que só quem vive isso, né, pode... Eu não consigo medir, né, dimensionar o tamanho da sua dor, né, o tamanho tudo aquilo que você sofreu, e eu acho, assim, tão corajoso da sua parte você vir aqui, né, trazer compartilhar essa experiência conosco, né, com as pessoas que estão nos assistindo, porque você vai abrir o coração aqui pra gente, vai nos ajudar, né? E a Bíblia, quando é no caso de luto pelo cônjuge, a gente já associa que a Bíblia fala do casamento como algo assim de muita cumplicidade, muita entrega, né? A Bíblia usa expressões assim, tipo, uma só carne, até que a morte nos separe, né? Deixa pai e mãe, se une à sua mulher. São coisas assim, muito profundas, né? O relacionamento conjugal realmente é algo muito profundo, né? E eu fico até imaginando, assim, se você soubesse lá atrás, porque tem uma frase até que eu acho bem bacana, que fala que a saudade que nós sentimos das pessoas é o preço que nós pagamos por termos vivido momentos incríveis com aquela pessoa, né? E eu tenho certeza que você viveu momentos incríveis com o seu esposo, né? E eu até fico me perguntando se você soubesse lá atrás que você ia passar pelo que você está passando agora, ter que se despedir dele, assim, de uma forma tão inesperada, né? E se você pagaria o preço para viver esses momentos incríveis, porque muitas pessoas, por medo, acabam não abraçando os desafios que Deus tem, os planos que Deus tem, né? Pessoas que deixam de amar, né? Construir uma família por medo da dor que isso, porventura, possa acontecer um dia, né? Então, eu queria que você contasse para nós, primeiro, assim, desses momentos incríveis que vocês viveram juntos, os frutos que você ainda colhe disso daí, e esse sentimento, assim, se eu soubesse que eu ia passar por isso, eu viveria esses momentos incríveis ao lado dele? Bem, com certeza viveria, passaria a dor que fosse necessária, porque trouxe muitos frutos, trouxe a minha conversão. Ele era afastado, sempre foi de um lar cristão, mas voltou para Cristo depois que a gente se uniu, e nós formamos uma família, nós formamos um lar cristão. A gente viveu muitas coisas, como você falou, né, Bê? A cumplicidade de um casal. Ele era muito companheiro,
Então, tudo que nós fazíamos juntos. Eu acho assim que Deus me deu um marido maravilhoso, um homem que me amou muito. Então, tudo que a dor é grande, mas valeu muito a pena. E os frutos são os filhos, futuramente nossos netos, né? A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor e é fruto dessa união. Um marido companheiro, um marido muito amigo, um marido que sempre me ensinou muito e me incentivou em tudo. Então, sou grata a Deus. Isso é uma das coisas que me alegra muito, em saber que Deus levou. Mas enquanto esteve aqui comigo, ao meu lado, foi um marido que não poderia ter sido melhor. Que lindo, né? E conta pra gente um pouquinho da sua família, né? De vocês, quem são seus filhos? Eu sou mãe do Danilo e mãe do Guilherme, tenho 2 meninos, né? O Danilo hoje é casado com a Maeli. O Guilherme é solteiro, mora comigo. Meus filhos, como eu falei, nasceram num lar cristão. A gente tinha muito essa preocupação de que os meninos trilhassem o caminho do Senhor, que os meninos seguissem, né? Sempre a palavra do Senhor. Que coisa, né? E a Bíblia fala pra gente sobre o dia mal, né, Márcia? Lá em Efésios 6, versículo 13, fala assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. E para a gente vencer o dia mal é através da nossa arma espiritual, que é a palavra de Deus, que é essa vida. E a gente sabe que você viveu o dia mal, que você passou por esse tempo muito difícil e ruim. Você poderia compartilhar para a gente como é que foi a perda do seu marido? Quanto tempo vocês ficaram casados? Bem, eu conheci o meu marido em 1992. Ficamos casados 29 anos e 30 anos de namoro, né? E então, assim, a gente foi muito rápido a nossa união. E em 2021, começo do ano passado, ele teve Covid. Nós estávamos no Mato Grosso do Sul e passando as festas lá. E aí a gente, com a pandemia, tivemos sintomas de gripe, viemos embora e com isso a gente foi ao hospital e realmente foi detectado que era Covid. Meu marido, ele voltou para casa, passou alguns dias, não teve melhora e voltou para o hospital, internou e ficou alguns dias no hospital. Foi bem naquela semana que surgiu a vacina, então para a gente assim foi uma esperança tremenda, assim como para muitas pessoas, né? E Deus permitiu que ele voltasse para casa. Ele retornou para casa, mas ainda com sintomas de muito cansaço, sintomas do Covid e o pulmão fraco. E teve uma época que nós estivemos no Mato Grosso do Sul e nós fomos fazer uma visita para um pastor amigo nosso, pastor Adoniran. E depois do café da manhã a gente fez um culto doméstico. E meu marido sempre gostou muito de cantar hinos, sempre teve uma voz muito boa, de família de cantores presbiterianos. E eu me lembrei, aqui em São Paulo, por conta dessa saúde dele, que estava prejudicando o pulmão, eu me lembrei desse culto que aquele dia nós tínhamos feito e começamos a fazer isso como uma prática na nossa vida. Nós tivemos o ano de 2021 todos os dias, após o café da manhã, fazendo o culto doméstico. Era uma prática que nós fazíamos, mas não com essa intensidade. Fazia uma vez por semana, às vezes quando lembrava, mas nesse ano em especial nós passamos a fazer esse culto doméstico todos os dias. Foram poucos os dias que nós não fizemos. E assim foi. Passou um tempo, meu marido melhorou, mas começou a se queixar do estômago, sempre se queixando de dores estomacais. Em setembro, depois de uma endoscopia, nós descobrimos um câncer bem agressivo, um câncer que precisava tirar todo o estômago, né? E
Deus nos amparou, porque essa é uma notícia bem difícil de se ouvir, uma coisa bem, assim, assustadora mesmo. Mas Deus foi nos dando sabedoria e fomos caminhando, fazendo conforme orientação médica. Logo em outubro ele fez a cirurgia e ficou muito bem, se restabeleceu, ele já não tinha mais a doença, o câncer já tinha sido, né, ido embora. Mas ele precisava fazer a quimioterapia como prevenção. Então, jamais eu esperava, assim, que eu fosse perder o meu marido. Ele fez essa quimioterapia em dezembro, meados de dezembro, e por conta de uma mucosite, por conta de não conseguir se alimentar bem, ele foi enfraquecendo. Aí ele foi hospitalizado e na véspera de Ano Novo, ele foi para a UTI e, infelizmente, em janeiro, dia 2 de janeiro, Deus o recolheu, né? Hoje meu marido está no céu. Agora, é uma coisa que é impressionante, né? Que a Bíblia, ela tem todas as respostas, né? Para as questões da alma, do coração, para o sofrimento humano. Tem todas as respostas. Por isso é tão importante, né? Ao longo da nossa vida, que você falou dessa prática do culto doméstico, a prática de trazer a palavra de Deus para a mesa, né? Não só o alimento material, mas muito mais o espiritual, trazer o alimento para a nossa mesa, alimentar nossos filhos com essa palavra. Porque essa palavra, ela vai responder várias questões na vida da gente, né? Às vezes passa por um momento desse, a Bíblia fala que, até anotei aqui um versículo, 1 Coríntios 15, 19, fala assim, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A palavra de Deus dá essa esperança para a gente, né? E a Bíblia fala dela mesmo que Deus sara os quebrantados, né? Aqueles que estão passando por aflição, Deus consola. Então, se alimentar a sua própria alma e a alma dos seus filhos, da sua família com essa palavra, no momento desse você tem conforto, né? Você tem consolo, e é tudo que você precisa, né, nesse momento. Porque quando você conhece o Senhor, o poder dele, a soberania dele, você tem esses conceitos bem firmes dentro de você, isso te ajuda a passar, inclusive a passar por sofrimento, né? Eu acho muito lindo quando Paulo ele fala nas cartas dele das convicções que ele tinha e que aquilo funcionava como um suporte para ele, né? Todas as convicções. Então, você veja só, ele falava, sabemos, né? Eu quero que vocês saibam. Ele tinha convicções firmes, né? Que ajudavam ele a passar por tudo aquilo que ele passava, porque ele sabia, eu sei em quem tenho crido, né? Ele falava, eu sei quem tenho crido, ele é poderoso. Então, eu queria que você falasse mais para a gente como que a fé te ajudou a passar por isso, como que lembrar da palavra de Deus te ajudou a passar por esse sofrimento todo. É interessante, Bê, você falar isso, porque foi exatamente o que eu senti, esse preparo de Deus, e é o preparo de uma vida, né? Como eu falei no início, meus filhos foram criados sempre no lar cristão, eles cresceram dentro da igreja, participando de todas as atividades, quando criança na UCP, depois foram para a UPA, hoje estão na Mocidade. Esse período que nós ficamos fazendo esse culto doméstico, tudo isso foi nos preparando, isso foi nos amadurecendo. Quando meu marido ficou internado por Covid, parecia que o chão tinha se aberto, mas eu não tinha o preparo. Eu não tinha, por mais que eu tivesse muito tempo conhecendo a palavra, mas esse período de 1 ano Deus nos preparou. Deus foi nos alimentando em oração, em estudo da Bíblia, com os cânticos. Foi um período assim mesmo que eu sinto que foi um período de preparo para o dia da tribulação, para o dia mau. E Deus nos fortaleceu. Eu posso dizer assim que tem dias que são muito difíceis e Deus pega na nossa mão. Às vezes Ele nos pega no colo, sabe? São coisas muito difíceis de se falar, mas
esse preparo, num momento tão assim dolorido, tão difícil, e ao mesmo tempo você sentir a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, é uma coisa sobrenatural, que só vindo assim mesmo do Senhor para a gente poder ter essa aceitação e essa tranquilidade. Eu vejo isso como você falou, a convicção de que em quem eu tenho crido, né? É isso. E é incrível esses laços que a gente forma com os filhos, porque não só com filhos, assim, mas com amigos também, porque numa situação dessa você precisa de Deus, mas você precisa de gente, né? E isso não se cria assim, na hora que a coisa aconteceu. É coisa de uma vida, você vai criando esses laços, né? E na hora que você passa por uma chacoalhada dessa, você colhe frutos disso tudo que você plantou, dessa proximidade com os filhos, a proximidade com a igreja, com os amigos, né? Tudo isso te sustenta, né? Na hora da aflição, né? Com certeza. Esse momento, assim, a igreja foi um suporte tremendo na nossa vida. A igreja nos acolheu, a igreja cuidou da nossa dor, a igreja esteve presente. Deus coloca anjos na nossa vida, eu tenho certeza disso, né? No domingo, que era dia 1º de janeiro, a gente já sabia que meu marido tinha tido uma piora muito grande no quadro dele, né? No quadro de saúde dele. E nós fomos visitá-lo e no carro eu me lembro que o meu filho falou, nós precisamos orar, a gente precisa fazer um culto. E pedir um milagre para Deus, né? E nós conversamos com algumas pessoas, os meninos mesmo entraram em contato com algumas pessoas e nós fizemos um culto online. Até o pastor Adoniran, que é o pastor lá do Mato Grosso do Sul, que era o nosso pastor quando nós morávamos lá, foi ele que dirigiu. O pastor Arival, ele, como era domingo, ele teria que fazer o culto da igreja também, ele não pôde participar, mas muitos amigos, parentes, né, participaram desse culto, que começou às 17 horas. E foi muito interessante, assim, porque foi um momento mesmo de cura, um momento em que a gente abriu nossos corações, que a gente se deleitou em Deus, em que ali a gente realmente clamou por um milagre. E depois eu pude saber que o meu marido faleceu às 17h43. Foi um período em que a gente entregou ele a Deus, um tempo de oração, um tempo que Deus curou as feridas dele. E ele está num lugar onde não há mais dor, não há mais pranto, né? E Deus fala que, Cristo fala que existem muitas moradas lá no céu. Em uma dessas moradas meu marido está hoje. Então nosso consolo é saber que ele está bem, que ele está curado, que ele está sem dor, que ele não está em cima de uma cama, né? E que um dia a gente vai poder encontrá-lo, né? Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. E glória a Deus por isso, né? Por esse tempo que vocês estiveram junto, porque vocês puderam passar. E você estava falando aqui, e eu lembrei de um episódio que aconteceu lá na minha casa, porque eu também perdi meu pai. E nós tivemos a oportunidade de cultuar em família juntos, uma última vez com meu pai, porque Deus mandou a pandemia, né? Porque fechou a igreja e a gente falou, não, se a igreja está fechada, a gente vai fazer o nosso culto. E meu pai conseguiu ir nesse culto, porque ele já estava muito mal, ele já não conseguia mais ir à igreja. Então, assim, como Deus dá pra gente, né, esses momentos maravilhosos da gente poder reunir e cultuá-lo, e como isso cura, né? Como você falou, Márcia, e como a palavra de Deus cura, como os amigos que Deus coloca nas nossas vidas e a igreja curam a nossa alma, né? E eu tô aqui, eu vou sair do script para te perguntar como é que tem sido hoje? É tão recente, né? E o agora? Né? Como é que você está lutando nesses dias? O título do programa é Perdi meu marido e agora, né? Então foi a pergunta assim que eu me fiz. Perdi meu marido e agora? E me veio à mente assim, aquele versículo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus é presente em todo momento, né? Eu fiquei
assim, pensando o que eu vou fazer, porque eu não trabalhava. Eu sempre ajudei ele, eu sou arquiteta, mas fazia alguns projetos home, e por conta da pandemia, e por conta também da saúde dele, eu parei e estava assim, auxiliando ele. E Deus me falou para continuar a empresa dele. E os meus filhos me apoiaram, sabe? Foram bem assim, incentivadores nisso. E aí eu passei a tomar conta desse escritório, que é um escritório de representação comercial agropecuária, que é uma coisa que não tem muito a ver com a minha área, mas Deus tem dado sustento, sabe? Deus assim não falha, Deus é maravilhoso. Colocou, como eu falei, muitos anjos na minha vida, pessoas que me ensinam a lidar nesse novo campo de trabalho. E, como eu falei, os meninos sempre incentivando, auxiliando como se deve fazer, parte tecnológica para a gente estar divulgando. Então, Deus tem suprido todas as coisas, o emocional, principalmente, a parte física, financeira. Deus é um Deus tremendo. Verdade. E agora é interessante que a gente, por exemplo, tem um versículo na Bíblia que fala que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? E Paulo fala, sabemos que Deus age, né? Não é suposição, é uma certeza, né? Paulo fala também, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, acho que isso que você está contando para nós é uma validação disso, uma confirmação. Você está vivendo na prática aquilo que Paulo já falou lá atrás, né? As coisas, Deus age nas coisas para o bem daqueles que o amam, né? E Deus está te dando forças para você suportar tudo, inclusive uma fase difícil, né? Mas não por você mesmo, né? Por aquele que te fortalece, né? Sim, é o poder, né, do Espírito Santo que acalenta, e o Deus que nos fortalece em todas as coisas, nos dá sabedoria. Tem sido dias bons, dias ruins, porque ainda há o luto, né? É um período difícil, mas Deus também dá o consolo e faz essas promessas. E a gente vai caminhando, como eu falei, segurando na mão de Deus. É isso. E é lindo ver o agir de Deus. E aproveitando que a gente está falando disso, eu quero chamar o nosso quadro Aprendendo com o Pai. Pode rodar o quadro. Oi, tudo bem? Hoje eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Deus escreveu e colocou aqui nas mãos de Moisés essas palavras de encorajamento para o povo quando eles estavam diante de uma grande dificuldade, ou melhor, de um grande desafio. Eles iriam conquistar a terra prometida. E aos olhos humanos, eles iam guerrear, lutar contra povos que eram muito mais poderosos, mais fortes do que eles. Essas mesmas palavras de encorajamento a gente pode usar nas nossas vidas, em situações duras, em situações difíceis, como, por exemplo, a perda do esposo. Deus nos promete não nos desamparar. Ele mesmo diz para a gente ser forte, corajosas, não temer, porque Ele, o próprio Deus Todo-Poderoso, é quem vai estar conosco, do nosso lado, junto da gente, lutar as nossas lutas. A gente pode crer nessa promessa, nessa palavra. E lembrando também o que o próprio apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, ele nos diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que o poder de Cristo repouse, então, sobre as nossas vidas.
Que o nosso Deus seja Ele a te fortalecer, a te sustentar e que você possa crer nessa promessa de que nada é mais importante do que a graça dele na sua vida e que Ele próprio, o próprio Deus, está com você, te sustentando e te fortalecendo a cada dia da sua vida. Obrigada, Raquel. Que bom que a palavra de Deus é sempre viva e eficaz e ela sempre traz bálsamo para as nossas vidas. E eu tenho aqui, você está falando tudo isso, Márcia, e eu fiquei pensando, como mãe, olhando para os seus filhos agora, como é que foi isso para você, essa insegurança dos filhos sem o pai? Conta pra gente. A gente, às vezes, com o luto, não tem vontade de sair da cama. Tem muito medo de enfrentar a vida, medo do dia a dia, né? Mas os meus filhos são herança do Senhor, como eu já falei. Deus colocou eles na minha vida e eles são o meu porto seguro. Depois de Deus são os meus filhos. E Deus foi maravilhoso comigo. Me deu 2 homens fortes, corajosos. O Erli também tem 2 meninas, 2 filhas, muito companheiras, que sempre estão em contato comigo. Mas os filhos, eles te fortalecem, te dão a necessidade de seguir em frente. Por eles, eu preciso estar continuando todos os dias, levantando, sendo forte, pedindo bênçãos do Senhor, e Deus tem dado essa graça. Que bom, né? Como é bom a gente poder descansar em Deus, né? Ter esse Deus firme, fiel e constante. E eu vou interromper rapidinho por um breve intervalo e a gente já volta. Em Um Talão de Cheques do Banco da Fé, de Charles Spurgeon, compara uma promessa a um cheque nominal ou a uma ordem de pagamento que você recebe da parte de Deus. Você deve tomar esse cheque, endossá-lo pela fé e sacá-lo no banco celestial. Em outras palavras, sua fé será sustentada e renovada ao meditar nas promessas de Deus e ao incluí-las em suas orações, o que significa ficar firme nas promessas do Senhor, que são grandes e preciosas, são inabaláveis. E nos momentos de grande provação e tribulação, você estará fortalecido. A leitura diária deste devocional lhe trará a esperança renovada a cada dia de que o Senhor está cuidando de você e trabalha continuamente no seu bem. Não há forma melhor do que começar o dia do que meditar pela manhã numa promessa do próprio Deus, a qual tem o poder de nos despertar, de nos pôr de pé e de nos fazer caminhar na segurança de seu amor por nós. Visite a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse o site agora mesmo, editoraezion.com.br, e adquira o livro O Talão de Cheque do Banco da Fé. Ezion, a sua editora missionária. Você sabia que menos de 5% do lixo eletrônico é descartado da maneira correta? E que esse descarte irregular pode gerar sérios problemas para o meio ambiente e para a nossa saúde? Pois é, pensando nisso, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Associação dos Amigos de Alto dos Pinheiros, a SAAP, promovem até o próximo dia 31 uma campanha de descarte de lixo eletrônico. Traga celulares, tablets, computadores, lâmpadas, pilhas, baterias e outros produtos eletrônicos que você precisa jogar fora e não sabe como. Nós vamos dar a destinação correta para esse lixo. A recepção dos materiais vai ser aqui na IPP, todos os dias entre 8 da manhã e 5 da tarde. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Então, para você que chegou aqui agora, a gente está conversando sobre um tema super delicado, mas muito importante. Perdi meu marido e agora? E a Márcia está aqui com a gente, a B, e a gente está falando de como a gente pode descansar em Deus e confiar nele, não é mesmo, B? Uma coisa assim incrível aqui, às vezes a gente não tem muita dimensão disso vivendo como mãe, como pai,
mas Deus dá conta da história dos nossos filhos, apesar de nós, né? Nós precisamos aproveitar cada momento com responsabilidade, com intensidade, ministrar a palavra para os filhos, né? Mas Deus cuida, apesar de nós, né? Quando nossa história aqui acaba, Deus cuida dos nossos filhos, Deus ainda escreve a história deles, né? É muito lindo, né? Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha muito medo de morrer e deixar o meu irmão, que ele tem um problema de saúde que realmente meio que incapacita, né? Ele ficar sozinho, ter autonomia e tal. E daí minha mãe morreu, né? Praticamente nos braços dele. E incrível assim como Deus mudou a história dele, porque mudou tudo, mudou o lugar onde ele foi morar, mudou as condições dele, mudou o tratamento dele. Ele se comprometeu mais com o tratamento, até porque ele ficou um pouco, acho que meio inseguro, porque minha mãe já não estava. Então ele se comprometeu mais com o tratamento. E assim, a história dele depois foi muito mais, de muito mais qualidade de vida, tem sido, né? De muito mais qualidade de vida. E ela tinha muito medo, porque era praticamente a única pessoa que cuidava dele. E esse sentimento é um sentimento bem de mãe mesmo. A gente é assim, a gente acha que os filhos, né, precisam, e eles precisam mesmo da gente, né? Eles, lógico, nós somos importantíssimos na vida deles. Mas às vezes a gente não descansa tanto e não fica tão bem, porque a gente fica pensando que nós é que vamos dar conta da história toda dos filhos. Não é Deus, né? Deus faz umas histórias lindas na vida dos filhos, apesar da gente, né? É lindo de ver o agir de Deus, né? E quanto a gente continua querendo controlar a ação de Deus nas nossas vidas, né? E a gente estava falando sobre isso aqui antes de começar o programa, a gente estava conversando aqui falando, né? Se a Márcia soubesse, né? Que no dia 2 de janeiro ela ia perder o marido, se ela faria tudo de novo, né? E aí, Márcia, conta pro pessoal o que você respondeu pra gente. Eu disse que sim, com certeza. Parei um pouquinho para pensar, né? E aí a gente concluiu aqui. Vale a pena, né? A gente se entregar nas mãos do Senhor, deixar Ele cuidar da nossa vida. Não fazer as coisas aos nossos próprios olhos. Sempre pedir orientação do Senhor. E eu tive um marido maravilhoso, um marido que foi muito companheiro. Com certeza valeu a pena. E puxando frutos, isso, né, para a maternidade, vale muito a pena ser mãe, né? Ser mãe. E como vai? É um desafio que Deus coloca, que você fica com medo, às vezes, de assumir, né? Mas é o lugar da graça, né? O lugar que você depende totalmente de Deus e se debruça ali para... É algo assim que é só com Deus mesmo que você consegue tocar. Mas que quem é mãe não responde desse jeito, né? Eu jamais abriria a mão, apesar de todas as lutas, apesar do sofrimento que muitas vezes a gente tem, né? É lindo isso, né? E a gente estava falando que às vezes o medo paralisa a gente, né? Não deixa o medo te paralisar. Vai confiando naquele que tem o controle de tudo nas mãos. E eu quero chamar o nosso quadro Alô Vovó. Pode rodar o quadro. Meu nome é Cíntia, não sei quantos me conhecem, mas eu sou Cíntia Toledo e pertenço à Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Foi pedido para mim para fazer uma palavra, né, um testemunho sobre o que aconteceu quando eu perdi meu marido, no sentido de divisão de vó, né? O que eu podia ver como vó pelos meus netos. Muitas coisas. O principal delas é que eu perdi meu marido faz 2 anos e meio. E antes disso ele tinha ficado doente por 6 anos. Então tem uma série de coisas aí. Mas eu vou resumir um pouquinho, tentar falar um pouquinho e resumir um pouquinho de o que é uma família, primeiro, com Deus. Porque quando você tem Deus e tem Jesus,
tudo muda. As coisas são diferentes, as coisas são mais calmas, a segurança é diferente. Apesar de que às vezes a gente sente o coração muito apertado e também sente medo, né? Porque a gente sabe e crê que eu tenho um Deus Todo-Poderoso que eu posso confiar plenamente. Mas, né? O mas do pecador é difícil, né, gente? Então, às vezes se sente insegura assim. Mas o que foi me pedido, que a Lizzie me pediu, é que eu gravasse o que eu sentia, né, perante meus netos. Bom, vamos lá. Eu e Jared, né, nós temos, né, quer dizer, eu tô aqui, 8 netos, sendo 7 homens e uma menina. Eu tenho netos a partir de 22, que é o meu primeiro, né? Depois tem um de 18 e até o menor, né? Que tem 4 anos. Então, são 8. E a Sara é a penúltima. Eu senti assim, eles curtiram o luto deles, eles realmente sentiram, né? A gente percebe a tristeza e tudo mais. Mas eu não ensinei meus filhos a ficarem curtindo tristeza e tudo mais. Eles sentem, mas não curtem a tristeza. Pelo menos eu ensinei dessa forma. Então, acho que eles passaram isso para os filhos também, apesar da tristeza. Porque realmente a tristeza e a perda do pai e do avô foi muito grande. Porque o Jared, ele sempre teve muito orgulho dos netos dele. E era muito gostoso, não só ele, como eu também, ele amava esses netos como ninguém. E era o nosso orgulho, né? E é isso que acontecia. Então, o mais velho, que é o Lucas, ele curtiu muito o avô, né? Curtiu bastante, o avô andava para ele para baixo e para cima, quando tinha alguma coisa, algum evento, era aquela coisa bem gostosa, e ele sabe mais o que era o avô do que os outros, logicamente, que também curtiram, né? Mas o que eu percebo é que os mais velhos sentem saudade, mas eles guardam para eles quase não falam sobre isso. Mas eu sinto a tristeza e sinto a falta. Eu vejo o Lucas, às vezes, falando. Eu estou falando do Lucas, que é o mais velho, né? Porque todos eles falam, mas o que mais fala é o Lucas, que às vezes eu vejo ele falando no sentido assim: vocês não tiveram o que eu tive, vocês não sabem o que é ser o primeiro neto. Ele brinca muito, né? Então tem essa parte dele e todos, mas o Gabriel sempre é mais quietinho, e os outros, que daí vem o Pedro, o Davi, o Daniel, o Miguel, a Sara e o Rafael. Então, assim, e dos pequenos, o que eu sinto é que era um amor muito grande. Eles sabiam da tristeza da avó, porque eles também moram aqui comigo, né? Então, eles sentiam muito. Então, eles olhavam com carinho, eles chegavam assim na porta do quarto, às vezes olhando com aquele carinho que você percebia, vinha fazer carinho, a Sara mesmo, que é pequenininha, também vinha, fazia carinho, e o jeito, o olhar era uma coisa muito gostosa, e eles sentem falta do avô, muita falta. Mesmo a Sara e o Rafael, que são mais novos, é muito interessante. De tudo que eu senti, é o amor. O amor é uma coisa que pode construir vidas, e ele constrói, ele ajuda a gente se reerguer, ele ajuda a gente ficar firme, e é esse amor que é um amor que vem de Deus, que é o Espírito Santo que mora na gente. Então, eu só posso louvar a Deus por tudo que eu tenho, pela minha família e os meus netos queridos. Obrigada, gente. Essa é minha mãe, então não tem como falar obrigado, Cíntia. Obrigada, mãe. Ela também passou por isso, né? Pela perda. E
como eu tenho vivido ao lado dela e sentido a dor, que é uma dor que, como a Márcia disse, ela aumenta, né? É uma saudade que aumenta, apesar da gente ter a certeza e saber que Deus está no controle de tudo e que se Ele estivesse aqui, talvez seria com um sofrimento e que lá não tem dor, não tem choro, não tem pranto, né? E lá em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 2 a 4, fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, então, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Sempre que a gente passa por momentos difíceis, e sempre que eu passo por momentos difíceis, desde que o meu pai viveu o AVC, eu estava estudando esse texto na época. Eu lembro desse versículo, porque a Bíblia fala que a gente passa pela provação, a gente passa pela dor, para que a gente possa ser bálsamo, consolo e ensinar a vida do outro irmão na fé. Como é que você tem sentido isso no seu dia a dia, Márcia? Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, um ente querido da nossa convivência, muda completamente a nossa visão, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. E depois da ida do meu marido, eu me coloquei aos pés do Senhor para que Ele faça o que Ele achar que é necessário na minha vida. E eu me coloquei nas mãos do Senhor para trabalhar para Deus, para ser bênção na vida das pessoas. Estar aqui contando um pouquinho da minha dor é também para que algumas pessoas possam ter esperança que Deus nos consola e Deus é quem nos faz caminhar e que nos dá força. Então, hoje, até eu comentei com o pastor Arival, hoje a minha vida é para o Senhor. Que eu possa cada dia mais trabalhar na obra do Senhor, ser uma missionária, levar a palavra de Deus e também trabalhar na nossa comunidade. Que eu possa contribuir de forma positiva, tanto na nossa comunidade como pessoas que não conhecem Cristo. Muitas vezes a gente consegue fazer isso não só com palavras, mas com agir. E eu me coloquei nas mãos do Senhor para daqui para frente a minha vida ser dele. Que lindo. Eu trabalho junto com a Márcia, tem um trabalho que a gente faz durante a semana e participam pessoas de outras igrejas e até pessoas que não são evangélicas, né? Pessoas que às vezes não conhecem o Senhor. E isso, a presença, né? A sua presença ali, com essa serenidade, né? Orando junto, transmitindo amor, que a gente percebe, assim, que a Márcia é muito atenta a essas pessoas que estão ali, e com muita simplicidade, assim, muita discrição, né? Sem fazer muito barulho, tá sempre elogiando, né? Incentivando, motivando, tá ali junto com a gente. Então, isso é um testemunho, né? Isso é um baita testemunho. Com certeza. Sabe que, acho que semana passada eu vi uma entrevista acho que é de Meia Williams, acho que é isso, o nome de uma missionária. E ela trabalha num morro ali no Rio de Janeiro, bem perigoso, acho que é o Morro da Marta. E ela perdeu o marido e perdeu uma filha. E eu achei tão interessante quando ela falou, talvez se eles estivessem vivos, eu não estaria tendo esse trabalho. E não que eu não estivesse trabalhando para Deus, mas o meu foco talvez não fosse no Morro da Marta, num lugar tão perigoso, porque eu estaria de olho neles, né? Então, às vezes dói, né, pra gente, mas às vezes também é para cumprir o plano de Deus na nossa vida. Às vezes não, sempre, né? É uma heresia eu falar aqui que às vezes, né? Tudo é sempre para cumprir o plano de Deus nas nossas vidas, né? E, Márcia, eu queria saber, você quer deixar alguma palavra para alguém que está passando por isso agora? O que você gostaria de falar para essas mulheres, mães talvez de filhos pequenos, de filhos mais velhos, ou mulheres sem filhos mesmo, que perderam os maridos? O que eu posso dizer é, confia no Senhor.
Confia no Senhor, Ele vai te sustentar. Deus tem muitas promessas para a nossa vida. Se eu puder dar um conselho, seria: leve o seu filho sempre no caminho do Senhor. Muitas vezes a gente pensa, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje tem muita tarefa, hoje eu tenho muitas coisas, amanhã eu levo o meu filho na casa do Senhor. Não faça isso, né? Esse tempo passa muito rápido, os filhos crescem muito rápido, e o melhor lugar que ele pode estar é na casa do Senhor. Então, se eu puder deixar uma palavra, é essa: encaminhe sempre seu filho, não deixe outras coisas ter prioridade. A prioridade são os nossos filhos na casa do Senhor. E quanto às pessoas que estiverem passando por essa dor, por esse momento de luto tão difícil que nós tivemos de pandemia, tantas vidas que se foram e tantas pessoas que não puderam sequer fazer um sepultamento como queria, com o tempo devido para os seus entes queridos, Deus tem um propósito para tudo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Que possa entregar suas vidas também ao Senhor, que Deus vai curando. Eu sinto como se eu tivesse toda estraçalhada por dentro e Deus coloca um monte de curativo. O tempo, esse curativo vai cada vez mais, ele vai ficando melhor. De vez em quando ele sangra, mas Deus coloca novamente um curativo novo e ali a gente vai conseguindo seguir. Que lindo. Que coisa linda. E nosso tempo está chegando ao fim, mas antes eu queria pedir para rodar um pedacinho do vídeo do nosso programa do luto. Tá tão especial, mas é só um gostinho para vocês verem o que a Eleni falou para a gente de como enfrentar o luto. Pode rodar o vídeo. Eu vou falar, mas sem muita ordem, no sentido assim, gente, varia de gente para gente, de situação para situação, e a pessoa pode ir e voltar de uma fase para outra. Então, choque, negação, culpa, depressão, angústia, negociação com Deus e, por final, aceitação. Mas isso pode ser um processo mais rápido ou extremamente custoso e lento. Depende da pessoa, do relacionamento com aquela pessoa que partiu e da sua personalidade também. Que coisa linda que a gente vê o agir de Deus na vida de todas as pessoas, independente do que a gente está passando. Deus está sempre presente na sua vida, Deus está presente na vida de cada um. E se você está passando por esse luto, por esse momento de perda, existe uma viva esperança de que um dia nós estaremos juntos, né? Quando Paulo fala do poder de Deus para transformar as tribulações em bênção, lá em Romanos 5, ele fala o seguinte: e não somente isso, disse ele, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É Ele que nos consola, é Ele que nos traz esperança. Tem uma música do grupo Elos que chama Autor da Minha Fé. E na segunda parte fala assim: ó Pai, queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir, eu vou chorar, o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram meus irmãos. Aí agora, peraí que eu escrevi porque eu sabia que eu ia me emocionar. E agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto naquela cruz, voltará enfim, por isso eu canto glória. Nós vamos rever Jesus, nós vamos encontrar aqueles a quem amamos lá no céu, e isso é maravilhoso, é descanso, é conforto e é consolo.
Descansem nisso, queridos, porque é um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, há um belo lugar para a graça de Deus nas nossas vidas e há muita graça para nos consolar. Um super beijo e até o próximo programa. Tchau, pessoal!